Graça e paz. Hoje, dia 22 de agosto de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O título hoje da nossa meditação é Problemas de uma Estudante 1. Certa estudante sozinha grávida, viciada em álcool e drogas, comprou vários livros na esperança de que um deles a ajudasse a sair da vida miserável que levava, mas não encontrou nada que a satisfizesse. Desesperada, procurou o Novo Testamento que recebera no campus da universidade e que havia jogado com desprezo no fundo do armário. Não sabia muita coisa sobre Jesus nem sobre o Evangelho. Começou a ler o livro de Mateus, depois o de Marcos, e ficou surpresa, porque a mesma história parecia sempre voltar ao início. Quando chegou a Lucas, mais uma vez começava a mesma história. Depois de algum tempo, ela testificou: ao olhar para trás, posso comprovar que cada evangelho colocou dentro de mim um fundamento mais sólido. Não tinha dúvida de que tudo o que lia era verdade. Pouco a pouco, o Senhor Jesus conquistou o meu coração. Aleluia! Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Marcos, capítulo 14, do 1 ao 26, onde alguns subtítulos diz assim: O plano para tirar a vida de Jesus, Jesus ungido em Betânia, o pacto da traição, os discípulos preparam a Páscoa, o traidor é indicado, a ceia do Senhor. São tópicos, subtítulos relevantes para a nossa meditação, e eu quero que você se dê conta do que a palavra Bíblia traz para mim e para você. Ela traz para nós uma história, né? Portanto, ela é verdade. Tanto é verdade que essas histórias, quando meditamos nela, quando damos valor a ela, quando abrimos o nosso coração para que possamos entender o que contém nessas histórias, a minha, a sua, a nossa vida é transformada literalmente. Não é simplesmente um livro contando histórias, mas realmente é uma história que, colocada em nosso coração, ela faz com que eu e você também façamos parte dessa história, num contexto diferente, numa época diferente, em costumes diferentes, roupas diferentes, comida diferente, território diferente, mas a essência dessa mudança é uma só. A grande realidade que se faz dessa história. O conteúdo em si traz uma essência tão real, tão verdadeira, que eu e você temos literalmente a convicção plena de que não é simplesmente um fato ali relatado. Por isso que muitas vezes eu me pego a pensar, por que querem destruir ou dizem acabar com este livro? Não é simplesmente um livro.
querem destruir, porque nele há verdades absolutas. Que quando nós abrimos o nosso coração para entender, para tentar compreender o que está escrito aqui, nós passamos a ter a essência do que se diz eu sou. O que sou? Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso pensar no efeito dessa essência, no poder que existe nesse conjunto chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Meu amado, minha amada, eu gostaria muito de poder ouvir o seu testemunho a respeito disso. O tempo que eu e que você, o tempo que nós passamos meditando nessas palavras, meditando no que está escrito nesse livro, que é verdadeiramente pura e santa, fiel, digna de toda aceitação, é as letras, é as palavras contidas neste livro. Por isso, ela não só começou a mudar a vida dessa estudante, que hoje nós fizemos a parte 1 desta meditação com esse título, Problemas de uma Estudante, parte 1. Se Deus nos permitir, amanhã teremos a parte 2. E assim relataremos o final dessa história. O livro aqui esse texto não nos menciona o nome dessa estudante. Mas aqui está eu e você, que nós sabemos. E Deus é testemunha. Quem sou eu e quem é você? E quem sabe um dia os nossos nomes, ou seja, a nossa história também fará parte de uma escrita de transformação verdadeira. Amém? Quero que você pense nisso, medite nisso e viva isso. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.